Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui da live, né, com os missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E, gente, eu tô aqui feliz da vida, que o horário deles bate com o meu aqui de Mato Grosso do Sul, né? América Latina, direto de Peru. Seja bem-vindo, Pastor Augusto e Marta Lisa. Que maravilha, estava lendo ali já, né, os feitos que Deus tem realizado através da vida de vocês, e com certeza vai ser um bate-papo maravilhoso. Então, pastor Augusto, missionário, pastor missionário Augusto, e gente, o nome dele tem Jesus, o nome dele tem Jesus também. Graças a Deus, esse nome aí, eu até perguntei, pastor, eu vi lá no site da PMT que tem Jesus Augusto, e ele vai falar pra gente o motivo aí de só falar mais Augusto do que Jesus, né? Pastor, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Marta também, casal lindo. Que maravilha saber que o senhor é nativo do Peru. Estou aqui, ó, na santa expectativa para escutar o testemunho que o Senhor tem feito através da vida de vocês aí. Muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode falar, pastor, para a gente o nome, quanto tempo que vocês têm de casado, se tem filhos, se tem netos. Conta um pouquinho da vida de vocês. Bom, como a irmã disse já, eu sou Augusto Lisa e aqui a minha esposa é Marta Camisão Lisa. Eu sou originário aqui do Peru, dos Andes do Peru, Ayacucho, perto de aqui da cidade de Huancayo, umas 5 horas de viagem, mais ou menos. E nós temos 2 filhos, o mais velho é Elias e o segundo é o Nick. Ambos casados, com filhos, e ficamos muito felizes porque eles já não nos acompanham, por um lado, porque já são adultos, já têm a vida própria deles. E no Brasil eu tenho trabalhado com a Igreja Presbiteriana Independente. Faltou falar dos netos. Bom, e também temos 2 netos agora, eu tinha falado, um é o Mateus e outro é o Caleb. Caleb é o mais, está com quase 2 meses de nascido até agora. Eu tenho trabalhado no Brasil com a Igreja Presbiteriana Independente, e isso ao começo, quando eu fui para o Brasil. Mas me envolvi com a Igreja Cristã Chinesa de Campinas. Eram chineses que eram imigrantes diretamente da China. E um deles era um cristão fervoroso, ele abriu a igreja, ele fundou uma igreja chinesa na cidade e eles se dedicaram a rebanhar, evangelizar outros chineses. A comunidade chinesa cresceu e eles tiveram um templo. Mas depois de um tempo ficaram morrendo também e logo eles ficaram muito pequenos. Eu trabalhei com eles por vários anos e eu sei, já praticamente estava fazendo o meu trabalho transcultural com eles, né? Agora, trabalhar com a igreja cristã chinesa já era um trabalho transcultural, uma experiência bastante diferente. Eu tinha que aprender o português mal falado, porque eles, os chineses, não falam o português, eles só aprendem os números, né? Quanto é 10 reais, 1.000 reais, coisas assim. Mas levar uma conversa e tudo isso eles nunca conseguiram. Já os filhos, os netos, agora são, claro, falam o português fluentemente. Essa foi a experiência, sempre foi traduzido para o chinês as minhas mensagens. Às vezes vinham pastores chineses, era traduzido para o português. Então sempre foi assim traduzido. A experiência da minha conversão foi um pouquinho diferente ao de vocês. Muitos nasceram já num lar cristão. No meu caso, não foi assim. Eu nasci num lar totalmente católico, apostólico, romano, e estando nos meus cursos de secundário e universitários, teve muito contato com o marxismo, leninismo, o maoísmo,
que foi naquela época, nos anos 60, 70, 80, foram os anos em que quase muitos países da Latinoamérica estavam abraçando esta filosofia. Então, estando na faculdade, já foi mais intensa a paixão pela revolução no Peru. Me envolvi com eles, fizemos muitas incursões em diferentes lugares, atacando colégios, prefeituras, voando pontes com dinamite, treinando pessoas camponesas no campo, uma, duas da madrugada. Então, a minha convicção era que eu deveria dar a minha vida pela causa da revolução, para que o povo peruano tenha oportunidade que os camponeses não têm. Por exemplo, os camponeses não levam a seus filhos a estudar, tanto porque também as facilidades não dá, é muito caro aqui a educação, então preferem ser sempre camponeses. Mas com a filosofia marxista-leninista, maoísta, a gente poderia ir do campo para a cidade e poderíamos ser beneficiados com saúde, alimentação, trabalho, estudos, etc. Mas nunca não funcionou. Infelizmente, claro, digo assim, ou graças a Deus, não funcionou, mas bem, foi uma situação que eu precisava de alguma coisa. Quando o Sendero Luminoso aqui no Peru optou pela violência, por executar pessoas, para mim foi muito difícil aceitar como vamos estar matando aos nossos próximos. Mas tinham dois amigos meus que estavam orando por mim para a minha conversão. Foi assim como cheguei na igreja, aceitei Cristo, o pastor me falou, o pastor, que todos os meus problemas se solucionariam. Eu estava com muitos problemas, mas acabei ganhando mais problemas, porque meu nome apareceu na lista preta para poder, já estava declarado como traidor do partido. Mas eu acredito que foi a vontade de Deus assim. E depois fui aos seminários missionários presbiterianos, me ofereceram uma bolsa de estudos para ir ao seminário, porque eu tinha muitas perguntas e eles disseram, não podemos responder muitas das perguntas, melhor você vai estudar lá. Eu larguei a faculdade e fui estudar no Seminário Evangélico de Lima. Eles fizeram, em um ano você vai entender tudo e você vai ter as respostas. Mas um ano é só toda introdução aos cursos, então não é grande coisa. Acabei ficando os 4 anos e me recebi como bacharel em teologia e fui trabalhar na igreja. Já não tinha outra coisa, comecei uma nova vida, uma nova fase cristã. Mas aí fui pego pelo exército peruano e posto em prisão, porque meus antecedentes ainda existiam de que eu estava no movimento e que eu estava usando a pantalha cristã para dizer, bom, se eu sou cristão, ninguém vai me pegar, ninguém vai me fazer nada. Esse foi o argumento deles. Então, até as igrejas não me aceitaram, muitos não me aceitaram para entrar na igreja, porque pensavam, não, Augusto já é um tipo traidor, ele está com os terroristas, então vai nos matar, vai nos denunciar, vai facilitar. Houve muitas dúvidas por minha pessoa. Mas, nesse tempo, eu fui preso, estava na Seguridade do Estado peruano, por 2 meses, e providencialmente foi libertado dessa situação. Então, mais ou menos, esse é praticamente, de maneira curta, o meu testemunho. Nossa, estou aqui, missionária impactada. Dá a impressão que eu estava conversando com o apóstolo Paulo agora, né? Que se converteu e mesmo assim não acreditaram na conversão dele, né? Gente, que maravilha! E sabendo que o senhor é nativo, sabe a urgência do povo saber da verdade, né? Nossa, maravilhoso. Muito obrigada por ter compartilhado, missionário Augusto. E agora eu quero saber, Marta, onde você encontrou o amor da sua vida? Diferente do Augusto, eu nasci já num lar cristão, né? E
Desde criança frequentava a igreja, com 9 anos aceitei a Jesus, e a partir dos 9 anos, então, 10 anos me batizei e era uma cristã. E o tempo foi passando, me tornei adulta, e quando conheci o Augusto, então, quer dizer, minha conversão ela foi gradativa, eu fui aprendendo sobre Jesus até o dia que eu compreendi que eu sozinha não podia chegar a Deus. Eu só poderia chegar a Deus se eu fosse através de Jesus. E assim se deu a minha conversão. E já na fase adulta, então, eu conheci o Augusto e ele me falou desse ideal dele de voltar ao Peru, agora levando a verdadeira mensagem de paz, justiça, amor, irmandade, né? Então, esse desejo do Augusto de voltar ao Peru para falar ao seu povo que existe sim liberdade, existe sim justiça, mas ela só existe através do nosso Deus, através de Cristo. Então, quando Augusto me contou a vida dele, eu também fiquei muito impactada com o testemunho dele e comecei a desejar a vir para o Peru para servir a Deus servindo a Augusto e dar a ele toda a parte, podemos dizer, a parte básica da vida, né? De uma estrutura de um lar, a estrutura de uma família, de uma casa, para então nós podermos levar ao povo peruano a mensagem do Evangelho. Não sei se respondi a sua pergunta. Ai, com certeza, muito bem respondida. Servindo a Deus, servindo ao Augusto. Que lindo, Marta, que lindo, lindo. É isso que nós mulheres, né, temos que entender, que temos que servir mesmo nosso esposo, servir do próprio Jesus, né? E o seu é Jesus Augusto, né, Marta? Eu sou uma mulher privilegiada, porque toda noite eu durmo com 2 Jesus. Que maravilha! E Marta, me fala mais um pouco como que foi chegar a primeiro campo missionário que vocês foi aí para Peru ou não? Passou por outros países? O Augusto passou por outros países, passou por Quito, Equador, passou pelos Estados Unidos, plantou igreja. Ele já era missionário quando nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos já na fase adulta. Então, para mim, o Peru é o primeiro campo missionário que eu atuo, né? E para mim, assim, no início, eu vim em 2013 e vim em 2014, porque eu disse ao Augusto, eu vou com você. Isso está decidido, mas eu quero saber como eu vou. Então, a gente fez, esses 2 anos, a gente visitou o Peru, conheci toda a família dele, conheci a cidade onde íamos viver, e aí eu fui me preparando para justamente poder estar nessa cidade, poder fazer o melhor, organizar a nossa casa, organizar a nossa vida. E para mim não foi difícil. A cultura peruana, embora ela tenha suas características muito próprias, ela também é muito parecida com a nossa cultura brasileira. E o povo peruano é extremamente amável, em especial com os brasileiros. Então, eu fui muito bem recebida pela família do Augusto, eu fui muito bem recebida pelo povo peruano, e toda vez que eles se aproximam, quando eu vou fazer um contato novo, a primeira coisa que eles perguntam, você é do Brasil? Como é o Brasil? Como é o clima? Como são as pessoas? Como são as praias? E principalmente, porque aqui no Peru é bem dividido, costa, serra e selva. E nós no Brasil não temos essa divisão assim tão marcada como aqui do Peru. Então, eles fazem muitas perguntas e comparam as regiões. Então, tem assunto aí para muito tempo e muita conversa. E eles se encantam em saber sobre o Brasil. O Augusto precisou pedir licença um pouquinho, mas já está voltando. Tá Já certo. voltou. Isso mesmo. O pessoal que está na live, eles estão com um prestador de serviço lá, né? Que só podia esse horário, mas não tem problema, a gente continua aqui conversando.
Ô, missionário, me conta aí, a Marta acabou de falar sobre a serra e a selva, que é dividido. Vocês estão a quantos quilômetros? É Lima, né, a capital de Peru, certo? Vocês estão a quantos quilômetros aí de Lima? Bom, em quilômetros não é muito, é mais ou menos uns 450, um pouco mais, mas, Menos. ou menos, mas o problema é que de Lima sobe nos Andes, então é aquela subida interminável, depois descida, tudo isso leva de Lima a Huancayo 12 horas. 12 horas de viagem. Eita, bem longe. E o Ancaio que fala, como que fala o nome da cidade que vocês estão? Assim. É Huancayo, Ah, sim. exatamente. Que interessante, né? E eu estava lendo os informativos de vocês e está escrito também da importância da formação de liderança para ir para a serra e para a selva, né? E é literalmente serra de alto e a selva mesmo é mata, é isso mesmo? Exatamente. É lugar mato baixo, nós estamos na região Serra, a 3.400 sobre o nível do mar. Vocês estão bem É alto, hein? frio, Não dói o ouvido aí, não? é frio. É frio, né? Quando a gente chega aqui, quando eu cheguei, você fica com dor de cabeça, um pouco tonto, por uns 3, 4 dias. E aí você tem que tomar chá de coca, né? O chá de coca ele não é alucinógeno, ele é recomendado para isso mesmo. Então aí o teu organismo vai se acostumando e você consegue ficar na altura. Mas para um brasileiro que sai aí do nosso Brasil, que a parte mais alta não é tão alta quanto as partes altas do Peru, quando chega aqui na serra, nessa parte mais alta, e tem lugares mais altos. Então a pessoa se sente um pouco mal. Mas depois a gente se acostuma. Bastante chão. Acostuma. É bastante chá de coca. Que maravilha. Já a parte da selva, ela é mais baixa, ela não é alta. Mas ela é um pouco parecida com a nossa costa. Pelo menos a parte que eu já visitei, né? A maioria das estradas são estradas de terra, isso já não é parecido com a nossa costa. Mas ela tem uma mata muito densa, é mais úmido, porque aqui na serra o clima é muito seco e muito abafado, muito calor, muito quente. Então, o clima também é bem definido nessas 3 regiões. Sim, essa região que vocês estão é mais fresquinha, então. Mais friozinha. É, Que é bem alta, né? na cidade que nós moramos é bastante frio. A temperatura mais alta que chega é a 22 graus. Delícia. E a mais baixa é a -1, -2. Agora, essa temperatura extrema, assim, fria, é mais na madrugada. Durante o dia tem sempre sol, o céu está sempre azul, é muito bonito. Se Ai, que aqui bate, maravilha. se aqui bate 25, 26 graus, o pessoal já fica desesperado, preocupado. Nossa, este é o fim do mundo, é muito quente, terrível. Como que esses 25, 26 graus já estão desesperados? Imagina só. Nós já Imagina. vemos o tempo que nós estamos aqui, a temperatura mais alta que nós passamos foi 23 graus. Ainda não passou isso. Que maravilha, hein? Aqui hoje acho que foi 38 graus aqui em Mato Grosso do Sul. Muito quente. E vamos lá. Pastor, conta pra gente, a igreja já tem formação, é congregação ainda? Já tem igreja formada? Sim, nós começamos de zero. A gente veio com esse plano, com o projeto de plantar uma igreja nesta cidade de Huancayo. A cidade de Huancayo, mais ou menos, já tem mais ou menos mais de meio milhão de habitantes. Tem muitas igrejas, principalmente as pentecostais, Assembleias de Deus, batistas, Igreja Evangélica Peruana, todos eles. Mas não tem nenhuma igreja presbiteriana. Não tem. Então, nós começamos assim, procurando, chegamos assim,
na cidade como se você trouxesse um gato numa caixa fechada e você coloca no meio da rua e não sabe aonde ir. Assim, nessa situação nos encontramos quando nós chegamos pela primeira vez aqui. Fomos fazendo os contatos necessários. Muitos nos disseram, nós estamos orando porque temos muitos presbiterianos em Huancayo e gostaríamos de estar, mas cada desses benditas pessoas que estavam orando, ninguém aparecia. Alugamos rádio para dar mensagens em quechua. Eu falo quechua fluentemente, também não tivemos. Então, foi através de uma escola que fomos visitar. Um amigo me disse, tem um diretor de uma escola, crente, fervoroso, conversem vocês, talvez eles deixem trabalhar com as crianças e as famílias. Assim nós fomos, eu e Marta, visitamos, nos recebeu, e ele, depois da conversa, me disse que estavam orando, e talvez nós seríamos as pessoas que estávamos, que éramos praticamente os sujeitos da oração dele. Ele e a esposa, estou falando do diretor David Mandujano e a esposa Rosário Bertolotto. Aí começamos, a Marta começou os trabalhos com as crianças, ela se vestia de palhacinha na idade dela, mas tudo bem, começou a rolar bonito, as crianças da escola começaram a vir, o diretor estava acompanhando com muita alegria, é isso que queríamos aqui, eu orei e pedi aos pastores da minha denominação, não vieram, ninguém me acompanhou, mas que bom que vocês estão fazendo isto. Aí começamos o trabalho e os pais começaram a vir junto com as crianças. Aqui, os pais acompanham as crianças. Então, eles ficavam num canto e as crianças fazendo suas atividades. Eu fui um deles e disse, vamos passar um salãozinho, vamos conversar, vamos bater um papo conversando. E se isso costume, quase 5, 6 meses estávamos nesse plano de conversa e conversa e conversa. E um dia eu disse, vocês não gostariam que tivéssemos cultinho bonito os domingos, cantando e tal coisa? Muitos toparam, muitos disseram, seria bom, está ótimo. Mas sabe que pessoas que estão escutando, os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são maravilhosos. Aceitaram e de aí começamos a fazer nossos cultinhos. E já ficou um grupinho um pouquinho mais sólido, é que as irmãs do diretor David Mandujano começaram a vir com fidelidade. Tínhamos conversado com eles, fazendo um jantarzinho, conquistando corações, conquistando barrigas. Desse jeito, elas começaram a vir, se gostaram de nós, eu acho que sim, gostaram do trabalho. E o diretor, que é de outra denominação, também estava vendo que a mãe dela, as irmãs estavam vindo, e ele tinha conversado com a esposa dele, bom, por que não estamos fazendo, estes missionários estão fazendo um trabalho, e por que não podemos ser missionários, presbiterianos? Então ele largou praticamente a igreja dele e veio conosco. E aí, desde esse momento, ele disse, o local, usem à vontade, podem usar à vontade, estamos aqui. Ele começou também a bancar, porque a começo nós tínhamos que bancar os materiais para as crianças, lanches, tudo isso era só de nós, porque não tínhamos uma igreja. Mas ele também começou a contribuir e finalmente se fez membro, ele e a toda a família da nossa igreja. E os outros pais de família, então com eles formamos um grupo base, praticamente. Dá para começar assim. E daí já nos contatamos com o presbitério de Huancavelica. Um dos presbitérios ficava 12 horas daqui, outro presbitério daqui a 5, 6 horas daqui, e o último era de Huancavelica a 3 horas daqui. Fomos conversar com eles se nós poderíamos estar na cobertura de um presbitério, seria o normal, que poderia ser, assim trabalham as igrejas presbiterianas. Eles nos acolheram, então já tínhamos também um apoio de um presbitério. E aí, passaram vários anos, nos pegou a pandemia, tivemos que estar em Brasil 1 ano e meio, isolados, fazendo só cultos online, se mantiveram. E os irmãos?
interessante. Quando voltamos aqui, estavam, porque nosso culto, depois da pandemia, era numerosa. E outras igrejas, inclusive, fecharam. Então, nós percebemos que a mão de Deus estava conosco e assim começamos nossos cultos. Já cresceu o grupo, interessante, a igreja começou a crescer o grupo, porque éramos congregação, e solicitamos ao presbitério que já estaríamos em condições de ser uma igreja, porque no estatuto peruano da igreja presbiteriana, a partir de 25, de 28 mil pessoas, já pode ser uma igreja. Nós acolhemos isso e no ano passado, né, 20 de agosto, nos constituímos como a primeira igreja presbiteriana de Huancayo, nesta cidade. E já cumprimos este ano, em agosto, cumprimos um ano, somos bebezinhos de um ano, e pela graça de Deus, David Mandujano, o diretor da escola, a esposa, a família deles nos apoiam. Eles são nossos primeiros apoiadores aqui, que estão sempre conosco. Não pagamos aluguel, não pagamos luz, não pagamos água. David, vamos pagar? Não, este é o local do Senhor, eu aluguei isto, este é o local da escola, do colégio é alugado. Eu aluguei porque eu queria também que a palavra de Deus seja divulgada através deste colégio, e vocês estão fazendo isso. Nos sentimos muito abençoados e agradecidos a Deus. Isso é o que ele diz. Então, desse momento é que agora já somos a primeira igreja presbiteriana no Peru. Que maravilha! Característica, né? Nós somos uma igreja que nascemos dentro de uma escola. Então, hoje, a escola e a igreja caminham juntas. Nossos cronogramas, nossos calendários, todos eles são conectados, porque a escola depende do cronograma da igreja e a igreja depende do cronograma da escola. Então, dessa forma, o nosso campo é primeiramente a cidade, depois o Peru, não? Peru. Mas também o nosso mais primeiro campo é justamente a escola. Nós temos um universo de 600 famílias para evangelizar. E esse é um desafio muito grande, porque as famílias, elas nos acolhem, elas gostam da gente, elas conversam, consideram, mas na hora de aceitar Jesus, é difícil deixar minha Ave Mariazinha, como eles dizem para nós. Nossa, Marta, que incrível, né? Mais de 600 famílias aí para serem alcançadas. E durante esse tempo, já tem 7 anos, né, que vocês estão aí no Peru, além de tantos testemunhos que o missionário já contou, né, de Deus ter aberto essa porta na escola, de estar conhecendo esse povo abençoado, né, que não cobra nada, porque sabe que é tudo pela graça do Senhor, que o importante são as almas. Marta, tem algum testemunho aí de alguma pessoa que entendeu o Evangelho e compartilhou com vocês através de vocês? Nós temos alguns testemunhos de pessoas que dizem ter aceitado a Jesus, elas dizem que querem seguir, mas elas ainda têm medo de contrariar a família, que é muito católica. Então, a gente tem esse tipo de testemunho. Também temos um outro tipo de testemunho, que são pessoas que estavam desigrejadas, vamos chamar assim. Conheceram a Jesus um dia, já frequentaram uma igreja de outras denominações, mas estavam afastadas. E muitas dessas pessoas sempre retornam dizendo: vocês são uma bênção, eu estava longe e através de vocês eu me acheguei de novo a Cristo. Então esse é um testemunho bem impactante. Uma família inteira, a senhora da família ha conversado com Augusto e ha dito para ele: todas minhas filhas estavam longe de Cristo. E através dessa igreja, através da pregação que o Senhor tem feito, todas as minhas filhas agora estão na igreja junto comigo.
Esse é um testemunho que causa um grande impacto. E alguns adolescentes também. A partir de 2022, eu comecei a trabalhar diretamente com os adolescentes da escola. Então, pelo menos uns 5 adolescentes já me disseram. Eles aqui são professora de Miss. Então, eles disseram, Miss Marta, eu já entreguei meu coração a Jesus. Alguns deles vêm à igreja por um tempo, depois param de vir, depois recomeçam a vir. O trabalho aqui caminha bem devagar, porque o peruano ele recebe muito bem, mas ele não mantém aquilo, né? Eles recebem, eles querem, mas depois é como se eles pisassem no freio um pouquinho. Aí daqui a pouco eles voltam de novo. Então, pelo menos eu creio que 5 adolescentes já entregaram as suas vidas a Jesus. Mas ainda não temos isso refletido em número de batismos de adolescentes na igreja. Ainda não, né, missionária? Ainda não. Creio que Deus está trabalhando. É isso mesmo. E missionário, conta para mim um pouquinho da expectativa, né, dos projetos, né, o que está em andamento para os próximos meses e anos. Deus seja louvado. Tem bastante comentário aqui. Teve também o Kleber diz que 2019 também foi aí, conheceu vocês, né? Kleber Macedo, que delícia. Também já quero conhecer, depois a gente vai falar sobre isso, como que faz para ir aí. Mas fala um pouquinho da expectativa, dos projetos que estão em andamento, do que vocês estão fazendo atualmente aí no Peru. Bom, considerando que o povo huancaíno aqui, eles têm praticamente 3 problemas ou 4 problemas fortes. Um é o misticismo andino, outro é o animismo, eles acreditam em espíritos, as montanhas têm espírito, as lagoas têm espírito, os rios têm espírito, os bosques têm espírito, então eles têm que fazer cada ano uma espécie de pago para esse. Nesse sentido, é muito alto o animismo. E também está a tradição da Igreja Católica Romana, que é bastante forte. E alguns misturam tudo, já vem o sincretismo religioso. E esse mas a característica do povo huancaíno é uma cultura alegre, é uma cultura celebrativa. Praticamente a cada mês tem um padroeiro a quem celebrar, a quem adorar, a quem servir. Então, o povo huancaíno é muito esforçado, trabalhador, empreendedor, porém, quando vêm essas festividades, essas festas, eles gastam tudo. Eles ganham bom dinheiro e também gastam todo o dinheiro. Essa é uma das características. E também uma das coisas que atrapalha a gente aqui é que Huancayo é a segunda cidade, depois da capital Lima, em alto consumo de álcool. Adolescentes, jovens já começam a beber, e essa é uma característica muito marcante aqui. E isto traz consigo o estupro, é muito forte aqui, feminicídio é forte aqui, e também a violência familiar. Se juntam casais, têm seu filhinho, filhinhos, e é uma briga total, a vezes mortal, e tudo isto tem muitas mães solteiras lutando com seus filhos nas costas, comprando uma caixa de banana, numa esquina vendendo tudo para fazer comer as crianças. Os pais indiferentes vão procurar outras mulheres, outras amantes. Essa é uma bagunça totalmente social. Mas agora, a senhora pergunta qual é as perspectivas para adiante. Sim, continuar entregando a mensagem da palavra para o povo huancaíno. Temos muitas pessoas que estão nos escutando, que perguntam e vêm pedir um conselho, alguns pedem uma oração e vão embora. Nossa confiança é que o Senhor vai obrar, porque se uma oração feita e é respondida para essa pessoa, significa
bastante. Então, eles voltarão, eles virão, eles notarão a diferença. Somos muito observados, nos veem por todos os ângulos necessários e sabem que somos um casal que levamos bem o trabalho, nos entendemos bem no trabalho, e tudo isso é parte do projeto que tem que seguir para frente. A mesma coisa podemos dizer também sobre continuar a abrir, queremos abrir um novo grupo, uma nova igreja, mas só com quechua falantes, porque estão vindo pessoas que falam o quechua. Eles querem cantar no seu idioma quechua, querem escutar a palavra no quechua. E o Senhor nos abençoou, trouxe um irmão que também fala o quechua, e é da minha cidade de Ayacucho. Então, estamos conversando que para o próximo ano vamos abrir vários pontos de cultos de oração e estudo bíblico. Alguns deles vão ser em quechua. Vão cantar, o culto vai ser as reuniões em quechua, as meditações em quechua, as orações em quechua. E provavelmente vamos ter, essa é a nossa meta, de abrir outra igreja presbiteriana, mas agora em quechua. Também estamos com um projeto investindo bastante no evangelismo de adolescentes. Isso começa lá em 2022, quando eu começo a dar aula de educação cristã para os adolescentes. Aí a escola abriu o curso que aqui chamam de secundária, que é como se fosse assim, de 7º ano aí no Brasil até o ensino médio, até a conclusão do ensino médio. Então, a gente tem esse universo de adolescentes, né, para trabalhar. E essa é uma das nossas metas. No próximo ano, nós vamos fazer um clube de adolescentes. Agora, nos 2 últimos anos, nós já tínhamos encontros periódicos aos sábados, só de adolescentes, com atividades diferenciadas. Agora, próximo ano, em 2025, vamos fazer um clube de adolescentes, também com atividades diversificadas. Vamos perguntar para eles como eles idealizam esse clube. Mas o objetivo disto tudo é somente o evangelismo, é pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho e, principalmente, glorificar o nome de Deus através desses adolescentes. E para 2026, nós já temos planejado justamente um acampamento de adolescentes. Queria pedir as orações dos irmãos, porque eu espero em Deus que nesse acampamento de adolescentes, Deus faça uma grande obra, e que nós possamos ter muitos jovens e adolescentes se entregando a Jesus. Em 2026, pela 3ª vez, vai vir o estágio da APMT aqui na nossa cidade. Nós já recebemos 2 vezes o estágio, foi numa dessas vezes que conhecemos o Kleber, e agora vai vir uma 3ª vez. Então, através desses irmãos brasileiros, e aproveitando essa curiosidade que o povo tem de como são os brasileiros, aproveitando que o trabalho com os adolescentes já foi iniciado, então nós queremos fazer um grande acampamento de adolescentes. Nessa época vamos ter um universo de 400 adolescentes. Não sabemos quantos Deus vai levar a esse acampamento, mas estou esperando em Deus por essa oportunidade, por esse trabalho, e ver muitos jovens e adolescentes se entregando a Jesus. Paralelo a esse, também temos o projeto de pregação expositiva. Este é o Langham Ministries, fundado por o pastor John Stott. Ele, preocupado de ter visto pregações superficiais, ele fundou o Langham Ministries, que é uma escola de ensinar aos pastores, presbíteros, diáconos, líderes, como pregar expositivamente. Eu me preparei em este e estou indo
quase cada 2 meses na cidade de Huancavelica, a 3 horas de aqui de Huancayo, a uma altura de 3.650 metros sobre o nível do mar. É mais frio, praticamente quase na crista dos Andes. Ali temos 8 estudantes, começamos com 12, mas acabou se reduzindo para 8. A maioria são mulheres e estão pregando muito bem, têm aprendido as regras da hermenêutica, da exegese, da homilética. São 3 anos de formação. Agora, neste ano que vem, em março, estarão se graduando os 8 estudantes. Quer dizer que esses 8 já irão a espalhar a outros lugares, a outras igrejas, o que eles têm aprendido. Então, está também baixo a minha responsabilidade. Agora me convidaram para ser também supervisor regional, que vai abranger mais amplo o campo para ver como estão trabalhando, como estão indo, como podemos ajudar aos líderes. Então, na igreja presbiteriana, lógico, as mulheres não pregam, né? Mas então o presbitério falou: olha, gente, essas mulheres estão pregando bonito, o que vamos fazer? Ou vamos, na brincadeira, dizem, vamos fazer uma operação para que elas já vayam no púlpito, na brincadeira, né? Mas é uma coisa, parece que as mulheres aqui no Peru têm mais entusiasmo por aprender a palavra. Aqui precisam Bíblia. E a pregação expositiva nos leva a isso, a explorar, a conhecer, a beber, a se alimentar diretamente da palavra. Muitas igrejas vão para superstições, exigências, castigos, ameaças. A igreja presbiteriana, com esse método, vai ir a apresentar a palavra de Deus. Vamos continuar com esta escola, porque está sendo muito bem para o povo presbiteriano. Que maravilha, maravilha. Já é a primeira formação da escola? É a Sim, primeira formação? A primeira turma nessa cidade. A primeira turma nessa cidade. Assim. Olha aí que maravilha, Deus abençoe. E olha só, vocês falaram. Só para reforçar, antes já houve, sim, muitas turmas. Eu fui de curioso para saber, e eu gostei da maneira como se poderia levar. Eu disse, eu vou ensinar também este método. Pastores, já sabemos. Só que muitas vezes, com a tarefa de todos os domingos, acabamos desconsiderando alguns pontos importantes que nós precisamos levar, especialmente em nossa preparação, na preparação da mensagem, em tudo isso, né? É verdade. E que maravilha, né? Que maravilha essas formações aí na pregação expositiva. É maravilhoso você pregar a Bíblia, falar da Bíblia e expor tudo que é a verdade. E vocês falaram aí também que em 2026, a Marta acho que comentou, vai ter um estágio para quem está se formando no Centro de Formação Missiológico da PMT. Será que é esse estágio? Eita Deus, que coisa boa, hein? E além desse estágio, já teve 2 vezes o estágio? Esses aqui em 2019 e em 2022. E vamos agora receber em 2026. E quando o estágio vem aqui, é uma bênção, porque o trabalho cresce, né? E nós temos a oportunidade de, junto com os irmãos brasileiros, fazer uma grande varredura no bairro da igreja. Então, para nós é um privilégio receber aqui o estágio da PMT. Que maravilha! Para quem está escutando a live aí, quem não sabe, entra depois lá no site da PMT, que é o curso Centro de Formação Missiológica. São 18 módulos e um deles é um estágio num país transcultural. Olha aí que maravilha! É o que a Marta está falando, em 2026 vai ser lá no Peru. Olha aí que bênção! E Marta e pastor, além desse estágio, é a possibilidade de grupos, né, de igrejas irem visitar vocês ou não? Como que funciona? Sim, há toda a possibilidade, né? Deixa eu só completar o que estava falando antes. 2025 vai ser na cidade de Arequipa, o estágio da PMT. Então, os irmãos
podem estar orando também. Agora, nós temos convidado as nossas igrejas parceiras para virem aqui com os jovens, né? Como nós fizemos toda como a gente pode dizer, a programação, né? Na verdade, não é a programação, a logística, né? Para receber o estágio da APMT, a gente tem isso mais ou menos já organizado. Nós já temos a pessoa que cozinha, nós já temos um hotel que faz um preço bom, razoável para os estagiários, né? Então, nós temos uma estrutura, e como estamos dentro de uma escola, temos salas, temos toda a estrutura da escola à nossa disposição. Então, nós podemos receber igreja, grupo de jovens, e sempre convidamos e queremos receber, sim. E se houver alguém que nos está escutando e quer vir, o pastor, o presbítero, membro da igreja, quer se juntar aos estagiários do PMT, venham, serão sempre bem-vindos. Até em outras épocas também. Recebemos todos de braços abertos. Ai, que maravilha, que maravilha. E o pastor, vocês parecem muito felizes, né? E porque está transmitindo a verdade deixa nos deixa alegre. Como diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez disse alegrai. Pastor, eu quero agradecer, já vamos encerrar já a nossa live nesse dia. Que delícia conhecer vocês. Se Deus permitir, vamos juntos aí conhecer, né? Peru. E a língua, o senhor falou aí um idioma que a pessoa quer. Já tem a Bíblia nesse idioma aí? O Iricária, como que é o nome que o senhor falou? Sim, o idioma é quechua. Temos a Bíblia traduzido por um pastor missionário norte-americano presbiteriano. Ele traduziu desde Gênesis até Apocalipse. Temos sim, na língua autóctona. Olha, que maravilha. Então tá faltando gente para falar essa língua e ensinar na língua quechua. Isso que fala assim que fala? Quechua. Olha, tá bom. O quechua é a língua dos incas, dos antigos incas aqui no Peru. Então, essa é a única língua ou tem outro idioma que fala aí no Peru, além desse? Tem alguns como Aymara, mas o quechua varia de acordo com as regiões. As raízes das palavras é a mesma, mas ela varia um pouco. Se comparamos quechua do Equador, de Bolívia, um pouquinho, tem uma variaçãozinha simples, mas aqui no Peru é o que mais se fala o quechua. Ele ficou aqui nos Andes com os andinos, praticamente os andinos, né? Eles o que falam. Mas a língua oficial aqui no Peru é o espanhol. É o espanhol, ótimo. Sabendo o espanhol se vira aí no Peru, então. É isso. Sim, as grandes cidades, a população mais jovem fala espanhol. Quem vai falar são as comunidades mais afastadas nos Andes. Entendi. Então tem essa diferença. Então, nas grandes cidades são espanhol. Sim. Então é mais para na serra e na selva vai ser o quechua. Sim, mas nas comunidades mais distantes, porque as cidades da selva, as cidades da serra também falam espanhol. A população mais jovem fala espanhol. Bom saber, bom saber. Muito bom conversar com vocês. Quero agradecer mais uma vez, viu, a disponibilidade de vocês participar dessa live. E também aí, pastor, faz um convite aí, como as pessoas podem se tornar parceiro de vocês, né? Para que todos os objetivos aí que Deus colocou no coração de vocês sejam alcançados. Como que faz para entrar em contato, para ser parceiro dessa obra missionária? Bom, se está falando de parceiros, nós temos recebido com muita tristeza o anúncio de um dos nossos parceiros que já vai suspender agora em dezembro. E vamos a estar com menos este ano que vem, 2025, para frente. Se algum
pastor ou alguma igreja se interessasse em nos adotar, agradeceríamos muito. E, na verdade, nosso nome está lá no APMT, eles dão todas as informações, só perguntar por Augusto Lisa e Marta Lisa, eles vão dar todas as informações, eles fazem o plano, mandam como podemos dizer, os boletos para que possam aportar. Isso nos ajudará bastante, porque o sol peruano está muito forte, que o real brasileiro. Só para que tenham ideia, se nos mandam R$ 1.000, nós recebemos apenas recebemos, alguém está ligando, desculpe, eu vou desligar, nós recebemos em torno de R$ 760. Então, vocês podem imaginar que aí também entra as questões do banco e tudo isso, né? Então, sim, nossos nomes estão lá. Se individualmente gostariam de participar deste ministério, temos bastantes gastos, o desafio é bastante forte. Na comunidade quechua, as pessoas são extremamente pobres. Aqui no Peru existe a palavra pobreza, extrema pobreza. Qual é a extrema pobreza? Pessoas que só vivem do pouquinho que eles sembram, a colheita, os animalzinhos, não têm muito direito à saúde. Os remédios aqui no Peru é bastante caro, assistência de saúde é praticamente zero para as pessoas pobres, não têm acesso. Todo este é um problema muito forte e se houver os corações, o Senhor moverá. Então, nós já ficamos muito gratos. Todas as informações estão através da agência APMT. Também podem entrar em contato conosco através do Instagram, do Facebook. Nos dois lugares, nosso nome é Augusto Lisa, com Z, e Marta C. Lisa. E também podem entrar em contato através dos nossos celulares, que é +51, o WhatsApp, né? +51 974 000 038. Então, existem várias formas de entrar em contato conosco. Através da PMT, pelas redes sociais e também através desse telefone que eu acabei de dar. Que maravilha! Que Deus abençoe vocês, esse projeto lindo. Continue firmados na rocha que é Jesus Cristo. Né, e que venham mais boas notícias. E é isso mesmo, gente. Eles passaram as informações no site da PMT, tem a fotinha deles, a linda do casal, tá? Para vocês entrar, vão ver as últimas postagens, as cartas, né, que eles têm também, os boletins informativos, o e-mail, tudo para colaborar com os projetos, tudo você encontra pelo site da PMT também. E para entrar em contato com eles pelo WhatsApp, as redes sociais também, fiquem à vontade, que com certeza seremos abençoados e ajudando aí, né, com os recursos que o Senhor nos dá para a gente conseguir continuar os projetos que o Senhor tem colocado no coração desse casal. Mais uma vez, obrigado, missionário Jesus Augusto e Marta também. Eu gostei do nome do senhor. Muito obrigada, que Deus abençoe. Até a próxima vez, se Deus quiser, que Peru, que a América Latina que seja anunciado o Evangelho através da vida de vocês sendo sal, sendo luz, como vocês já estão sendo, viu? Com certeza estará nas nossas orações. Os pedidos de orações também estão na carta, nos boletins, que já se encontram atualizados no site da PMT. Mais alguma informação, mais algum pedido de oração específico? Marta, pastor Augusto? Bom, o nosso pedido de oração seria, aqui tenho anotadinho para não perder muito tempo, e eu vou dar uma lida. São praticamente pouquinhos. Por
Estamos orando que possa vir uma família, um casal de pastores jovens. Nós já estamos com uma idade, estou com 70 anos e já é um pouquinho difícil se movimentar, parece que se cansa mais fácil, as visões, mas se pudéssemos orar para que nos mande um pastor jovem, nós poderíamos abarcar muito mais para nosso trabalho. Também pela saúde de Marta, a Marta está sofrendo da coluna, ela não pode andar muito, meio quarteirão já fica muito difícil para ela e, pelo que os médicos falam, precisa de uma cirurgia. Então, temos que esperar isso, as suas orações por ela. Também estamos orando por uns 3 parceiros para que nos possam continuar abençoando nesta jornada missionária. Deus vai abençoar vocês. Todas as igrejas que se envolvem em missões são igrejas abençoadas, crescem. Então, esses seriam nossos pedidos de oração. Pelo menos 3 parceiros, um casal de missionários, para que possam vir e pela saúde da Marta. Pelo povo aqui huancaíno, né? Que o Senhor, o Espírito Santo, toque os corações para realmente conversões verdadeiras, autênticas, para que se livrem do animismo, do catolicismo, de todas estas coisas que atrapalham realmente o caminho do Evangelho. Eu tenho 2 pedidos de oração. O primeiro pelos nossos netos, Mateus e Caleb, que eles cresçam em graça diante de Deus, que eles venham a conhecer a Jesus. Mateus, eu creio que já é convertido. E também pelos meus adolescentes aqui, por conversão desses adolescentes. O nome da escola é Cyber College. Então, por favor, orem pelos adolescentes de Cyber College, para que eles se convertam a Jesus. Amém, amém. Estará nas nossas orações, com certeza, esses pedidos, sabendo que já estão anotados na eternidade, essas almas e esses pedidos. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade de vocês. Lembrando aí para os nossos irmãos que estão acompanhando a live, todas as lives da PMT são salvas, tá? Aqui pelo Instagram, também pelo Spotify, pelo podcast, que é só voz. Dá para escutar só a voz se você não quiser ver a imagem, mas se quiser ver a nossa beleza que Jesus nos deu, você consegue ver pelo Instagram e pelo YouTube também da PMT. Então, vamos encerrar por aqui agradecendo a Deus pela sua companhia, a companhia desse casal abençoado, direto do Peru, missionário Augusto e Marta. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Venha nos visitar. Vamos sim, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Um abraço para todos vocês, os que estão escutando, estão assistindo. Um grande abraço peruano.